E aí, você é empreendedor? Você tem perfil de empreendedor? Vamos entender um pouquinho sobre isso hoje e como é que nós poderíamos medir o seu perfil empreendedor. Até daqui a pouco, aqui no Café. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Andretta Ford, Jundiaí, Itu e Sorocaba. Café Corporativo, hoje aqui no Canal 25, hoje com o Luiz Gustavo Lintz. O Lintz que é meu amigo e meu parceiro de Campinas. Prazer em recebê-lo aqui, viu, Lintz? Prazer é meu, Aguinaldo. Obrigado pelo convite. Muito bom. Ele que tem uma parceria comigo já no rádio, né? E agora vem aqui ao Café. Querida Rádio Brasil Campinas. Pois é, muito bom. Todo sábado você está lá falando conosco. Todo sábado eu mando minha contribuição lá, né? E você vem com a sua hoje aqui. Com certeza. É um muito prazer. Bom. O Luiz Gustavo Lintz, ele é fundador do grupo... Lintz é conhecido como Dr. Coach, né? Tem esse codinome, essa fama aí de ser o Dr. Coach. Isso. E eu vou explicar por quê, né? Porque ele é dentista de formação, ele é coach de coração, ele é mentor de projetos, especialista na teoria DISC e nas metodologias ativas, ele é idealizador da mentoria AVOC e AVOC Game, ele é especialista em conexões pessoais e profissionais e tem um pioneirismo na união de pessoas, processos, mercados, enfim, mercados antagonistas, oferecendo solução para todo mundo, né? Soluções integradas, é isso, né, Gustavo? Isso, a vida hoje ela necessita de soluções mais integradas. O que são soluções mais integradas? Se você pegar na era industrial, o cara era produzido um produto que tinha uma certa demanda e aquele produto era vendido. Todo produto que era produzido, ele, entre aspas, acabava, então existe uma demanda por mais produtos. Então a indústria não tinha problema, né? Quanto mais ela produzisse, mais ela teria como escoar. Hoje você tem nicho, você tem especificidade de produtos e serviços, você tem tipo de cliente, tipo de produto, né? Em várias áreas. Vamos supor que alguém tem intolerância ao glúten. Não se falava isso há pouco tempo atrás, 40 não existia anos, esse assunto, né? Então, você num restaurante, você comia o que tivesse no restaurante, você não estava perguntando. Hoje, você vai num restaurante com sua família e o seu filho comer lá, alguém da sua família comer algo que não estava anotado, que não foi explicado, pode ter um processo. Por isso que você tem que integrar várias questões. A rede social, ela tem o lado bom, tem o lado ruim, mas ela abriu muitas portas e aí você precisa estar atento a diversos fatores. E é só integrando as questões comportamentais, organizacionais, processos, para que você tenha várias formas de atuação num mundo que está caótico, que está incerto. Você vê esse mês que a gente está vivendo aqui, nós vemos um mês de dezembro e janeiro com chuva e frio. Pois é. E isso muda muita coisa, né? Porque a gente acaba precisando pensar a empresa de uma maneira mais ampla. E aqui a nossa região, Jundiaí, essa região Jundiaí, Campinas, interior, Sorocaba, são regiões que têm muitas empresas familiares. E a empresa familiar, ela tem sempre um desafio, que a gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima geração. Então, hoje existe uma necessidade, existe uma ânsia das pessoas, delas saberem se elas estão preparadas para empreender. E por isso que eu te convidei aqui, né? Por causa da metodologia do Camp. Isso. Eu quero falar um pouco mais a respeito, porque as pessoas, elas talvez nem saibam que dá para a gente medir
a condição empreendedora das pessoas. É possível isso? Isso é possível com o CAMP, que é o quociente empreendedor, como a gente tem o QI, que é o quociente intelectual das nossas inteligências, né? O quociente emocional, mais recentemente, já existia, né? Sempre existiu, o quociente espiritual. Então você tem a mentalidade, você tem o físico, você tem o emocional, você tem o espiritual. E eu gosto de falar que a integração de tudo isso deu vida ao CAMP, o quociente empreendedor. Porque empreender, existem algumas estatísticas que falam que o povo brasileiro é o povo mais empreendedor, né? Ou que o brasileiro é criativo. Realmente, o brasileiro é um povo muito criativo. Por uma série de questões governamentais, burocracia, impostos, tem que ser criativo mesmo, senão não daria certo muitas empresas. Porém, você tem uma questão que, um parênteses nessa informação, ser um povo, uma população que é criativa e empreendedora não quer dizer que seja, ele quer ser empreendedor. O povo brasileiro, ele tem esse espírito de correr atrás, de fazer a diferença, por essas questões que eu falei. E querer ser empreendedor não quer dizer que eu tenha competência para tal. E eu tenho como medir essa competência. Tem como você medir e como em qualquer área, tem como você treinar. Até porque aquilo que não pode ser mensurado não pode ser melhorado, Isso. né? Quando eu mensuro... Quando você mensura, você passa a ter indicadores, ver o que você gosta mais, o que você prefere. E aí, eu sempre dou o exemplo da minha profissão primordial. Eu não nasci dentista, mas eu nasci numa família que tinha avô médico, pai dentista, tios médicos. Então, sempre tive um olhar para a saúde. E aí, eu fui fazer odontologia. O que eu já sabia algumas coisas por conta da história familiar. Sim. Conhecia como que era um consultório, como que funcionava. Só que eu só fui aprender a fazer uma cirurgia ou fazer um procedimento na hora que eu fui para a faculdade. O que eu fui lá fazer? Treinar. Sim. Tanto que na faculdade a gente atende pacientes para treinar. É um treino, né? E aí quanto mais você treina, melhor você fica em algo. Então, eu lembro que eu já ajudava meu pai, com 14, 15 anos eu já ajudava meu pai no consultório. Então eu já sabia fazer algumas coisas. Quando eu cheguei na faculdade, tinha coisas que eu já sabia fazer. Porque eu já estava sendo treinado desde os 14, 15 anos. E treinado informalmente, porque mais eu via ele fazer do que eu fazia, né? Uma coisa é você ver fazer, outra coisa é você fazer, né? Então, você vai lá para a faculdade, então o médico, o dentista, o advogado, o contabilista, qualquer área, ele vai e começa a treinar alguma coisa e ele vai ficar bom. E aí, por isso que você tem especialidades. Muito bom. Em todas as áreas. Você tem o dentista que gosta de cirurgia, o que gosta de prótese, o que gosta de prevenção, de criança, de idoso, e você tem as especialidades, como em qualquer área. Sabe e no empreendedorismo a mesma coisa. Sabe, né? Aí, trazendo para o empreendedorismo, a gente vê que na faculdade o dentista ele é ensinado a fazer todos os procedimentos ali bucais, né, naquele paciente. Mas raramente ele é ensinado a empreender, raramente ele é ensinado a vender, ou até nem a procurar emprego, né? Quer dizer, o sujeito ele te dá uma habilidade técnica, então, mas ele não te fala o que fazer com ela. Né? Nós demos o exemplo da odontologia por conta do meu exemplo aqui, mas você tira a odontologia e põe qualquer curso, qualquer área, né? Técnica, você vai ter essa dor. O médico, o dentista, o advogado, o contabilista, até quem faz marketing. Todos, né? Todos. Até o sujeito do marketing. Muitas vezes ele aprende. Ele aprende todo o marketing, mas ele não sabe vender. E muitas vezes ele não tem a menor noção de como ele administra aquilo, de como ele cria um negócio. Então eu vou aproveitar o exemplo do dentista, que fica mais fácil para eu explicar para toda a audiência. Fazer uma restauração não quer dizer que eu vá saber vender essa restauração para o cliente. Então, hoje tem formas diferentes de vender. Antigamente você vendia uma necessidade. A pessoa tinha cárie, ele ia no dentista para tratar a cárie. Hoje, se você não tiver na rede social, transforme o seu sorriso em algo esplêndido, algo que seja, que vá mais para o propósito, para uma coisa de felicidade, você não vai vender nenhuma restauração. E você que está em casa, que está pensando em trocar de carro, saca essa dica aqui do nosso colega da Andretta. Vamos lá.
E aí, pessoal do Café Corporativo, olha, eu quero que você venha tomar um cafezinho aqui, ó, na Andretta Ford e conhecer os carros com maior tecnologia do momento. Vem logo fazer um test drive no novo Bronco, Territory, Maverick, a Transit e, é claro, toda a linha Ranger. Tô vendo aqui, gente, que tá para chegar um novo Mustang. Mas esse papo você vai bater aqui, ó, pessoalmente com nossa equipe na Andretta Ford, em Jundiaí, Itu e Sorocaba. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o uso indevido de acostamentos em rodovias. Parar no acostamento para atender telefone celular é muito perigoso e passivo de multas. Paradas para a troca de pneus, devem ser retirados todos os ocupantes do veículo, ficando apenas o motorista como responsável pela troca, sempre sinalizando o local antecipadamente. Em caso de emergência, parar em locais seguros ou pelo menos entrar em porteiras de sítios ou propriedades rurais, afastando-se do risco. Existem vários casos de colisões com vítimas fatais no acostamento. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Boa dica do nosso amigo Pellegrino, do Grupo Ethics. Muito obrigado, Pellegrino, por trazer aí esse conteúdo para a gente também. Segundo bloco agora do Café Corporativo, hoje com o Luiz Gustavo Lintz, falando a respeito do quociente empreendedor. Quociente empreendedor, eu trocando as palavras aqui. Fala do quociente empreendedor para a gente aí. Como é que a gente mede isso então? Bom, o quociente empreendedor, a gente explicou no primeiro bloco alguns detalhes do mercado, como que funciona, mas o quociente empreendedor ele é um assessment. O assessment ele é uma avaliação, diferente de um teste, né? As pessoas confundem. O CAMP é um teste? Não, ele é uma avaliação. Teste é quando você vai fazer uma prova e tem lá um enunciado. Quanto que é 1 mais 1? Então tem alternativas. Quatro alternativas. Faço X em uma. Você vai fazer o X em uma. E esse tipo de avaliação, esse tipo de condução é um teste, porque não só pode ser 2. Não pode ser 1, nem 3, nem 4. Tá. Então você tem que colocar 2 para ter a resposta certa. Então o teste ele requer uma resposta certa. Uma avaliação como essa, que integra comportamento, emoções, coisas subjetivas, ele é uma avaliação, porque ele mede com uma régua subjetiva. Pouco ou muito, muitas vezes, poucas vezes, faço isso sempre, faço isso nunca, né? Ele acaba tendo um reflexo percentual no final, mas a resposta nessa régua é subjetiva. Então as avaliações de assessment são isso, são avaliações subjetivas com esse tipo de régua. E como que ele mede ele usa alguma metodologia que Ele usa diversas metodologias científicas, eu vou citar 2 aqui. Ela usa a teoria DISC, que é uma das que eu sou especialista, e usa a taxonomia de Bloom. Então vamos por partes. DISC, DISC é aquela avaliação que a gente faz para entender o nosso perfil. Perfil comportamental. Executor, comunicador, estável, analítico. São os 4 perfis comportamentais. Perfeito. E a partir disso, então, no caso do CAMP é inovador, processual, analítico e influente, né? Muito bom. São os 4 dimensões comportamentais. Dentro dessas dimensões, ele integra com os 6 pilares do empreendedorismo: dinâmica de mercado, aderência, experiência, controle e recursos, né? Perfil empreendedor e o que você consegue e os recursos que você tem. Eu já falei recursos, controle e planejamento. Sim. Que é baseado um pouco na taxonomia de Bloom. Uma coisa é você comer um bolo. Todo mundo sabe comer um bolo.
mas nem todo mundo sabe fazer um bolo. Nem todo mundo sabe quais ingredientes precisam para um bolo. Nem todo mundo sabe montar uma casa de bolos. Nem todo mundo sabe como que faz o marketing para vender bolo. Então o Kemp, ele trabalha. E nem todo mundo sabe ensinar a fazer bolo, né? Criar uma receita e poder transmitir isso para o outro. É um outro fator, ensinar. Eu posso ver você fazer um bolo, mas não quer dizer que eu saiba. E eu posso ensinar alguém sem saber fazer. Como isso? Porque se eu vejo você fazer e sigo uma técnica, eu posso ensinar um terceiro a fazer. E o que eu percebo é que tem muitas pessoas, muito empresário, que ele sabe fazer, ele eventualmente sabe até vender, mas ele não tem paciência com gente. E aí ele não cresce porque ele não tem recursos para crescer, não tem braço para crescer, né? Porque ele é sozinho. Isso, aí o Kemp ajuda nisso porque ele integra. Ele interage, né? As 4 dimensões comportamentais, baseada lá no DISC, e os 6 pilares do empreendedorismo. Então é controle, planejamento, experiência, recursos, perfil empreendedor e aderência, e a própria dinâmica de mercado. Então, quando você vai montar um negócio, não importa se você vai ser palestrante, você que é um especialista nisso, né? Ou se eu vou montar uma clínica odontológica, uma casa de bolo, um pet shop, você vai ter que atender a todos esses pilares. Quando você integra aos 4 perfis comportamentais, vai nisso que você falou. Bom, eu sou ruim para gerir pessoas. Ou eu vou lá e treino para gerir as pessoas, ou eu sei que eu preciso contratar um gestor que faça isso no meu lugar. E aí você encurta tempo. O Kemp, ele te dá isso exatamente nesse nível de detalhe. Aquilo que eu já estou fazendo no meu negócio ou que eu quero fazer, e aquilo que eu preciso fazer, ele dá recomendações. Para você ter, você não tem um domínio nessa área aqui de aderência, pela resposta que você deu na avaliação, você não tem muita aderência a isso que você quer fazer. Você precisaria desenvolver esse tópico, ler mais livros sobre isso, participar de mais congressos, ler sobre como fazer bolos, e você precisa fazer isso num prazo. Então ele te dá essas recomendações. Então ele integra as necessidades, aquilo que você já tem com o perfil, e ele te dá um plano de ação. Se você lê o relatório, você consegue ao final dele já ter um plano de ações para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, organizado. Obviamente com o apoio ou de um mentor ou de um facilitador do Kemp, você vai encurtar esse tempo também de execução de uma montagem de empresa, porque ele não serve só para montar uma empresa, como eu falei, pode ser para desenvolver uma carreira de palestrante, uma carreira numa multinacional, ele serve também para o intraempreendedorismo. Um profissional liberal, pode ser claro. Para o intra, né? Aquele cara que vai se comportar dentro da empresa do outro. Um professor de uma faculdade, ele pode usar o Kemp para melhorar as aulas dele. Agora deixa eu te perguntar. Existem muitos professores, inclusive, que usam o Kemp para isso, para melhorar a aula. E tem muita gente que não enxerga seus pontos falhos, por exemplo, aquele profissional, o empresário, que ele acha que ele é bom numa coisa, mas que ele é falho. E ao passar por essa avaliação, ele detecta isso. Exatamente. E se surpreende. Com a integração do DISC, com a taxonomia de Bloom, com as perguntas, são 99 perguntas na avaliação, é quase quando você está no jogo de futebol, quando pega o goleiro no contrapé, né? Ele não vai deixar você se desviar e sai nesse nível de detalhe, sim, uma avaliação como essa. Eu acho que eu sou bom em determinada área, mas as respostas que eu dei mostram que, na verdade, eu não sou, ou preciso melhorar naquele ponto. E ele te mostra lá naquela área. Por exemplo, eu dei o exemplo de aderência, mas poderia ser dinâmica de mercado. Eu não conheço o mercado. Eu acho que eu conheço, mas nas respostas mostrou que eu não conheço. Então ele vai dar recomendação. Visite congressos da área, leia livros da área, converse com pessoas. Eu acho que eu sou um bom líder, mas pela minha avaliação, deu lá, o resultado que eu sou ruim. Eu não concordo. Então, esse não concordo a gente pode ser taxativo. Tenta olhar com um pouco mais de profundidade. Tenta olhar, veja o relatório, porque foi você que respondeu. A não ser que alguém respondeu por você. Mas se foi você que respondeu o relatório, a veracidade desse tipo de assessment, tanto os nossos assessments de DISC, Kemp, eles usam referências, né? A gente tem uma referência de Harvard como veracidade de 99% acima daquilo que foi respondido, né? E um índice que chama Alpha Cronenbach,
que é o índice que revela que aquela resposta ela é verdadeira. Tem um índice de veracidade de 99,6 acima. Então não dá para falar, não concordo com esse teste. Ou responde de novo, você não estava num momento bom, mas aquilo é muito provável que aquela resposta seja a mais clara e mais verdadeira possível naquele momento. E aí é onde o mentor, um coach vai falar, Aguinaldo, você acha que você é um bom líder, mas aqui está dizendo que você tem esse ponto. E aí você vai com o coaching, com uma mentoria, trabalhar isso para que ele possa melhorar. E às vezes é aquele ponto que não está deixando ele desenvolver algo na empresa. Ele acha que é um bom líder, não está sendo um bom líder, mas ele é um bom vendedor. Luiz Gustavo Lintz, aqui no Café Corporativo, obrigado por ter vindo. Nós vamos encerrando aqui, mas nós vamos precisar voltar para falar mais a respeito do Camp aí. Será um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. E sempre é uma delícia falar sobre empreendedorismo, sobre os assessments. Eu agradeço muito a participação. Um forte abraço aí para você e para sua audiência. Agora, Gustavo, pega aqui esse detalhezinho aqui no nosso amigo aqui, que ele veio me encher o saco porque esses dias atrás o Guarani ganhou do Santos. Mas isso é uma coisa tão rara de acontecer que... Você sabe que, aproveitando, fazia só 17 anos que o Guarani não ganhava, então tem que comemorar mesmo, né? Muito bom. Valeu. Muito bom. Abraço. Luiz Gustavo Lintz, obrigado por ter vindo ao café e nós voltamos daqui a pouco com mais um bloco aqui, com mais cafeína aqui no Café Corporativo. Olá pessoal que assiste Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um dos grandes problemas que nós tivemos agora na pandemia foi o toque físico, a ausência física. E agora com 4 doses de vacinas, todos vacinados, não que a Covid não seja uma realidade nossa ainda, ela é. Mas estamos numa situação muito mais confortável. O toque físico é essencial para nós humanos. E isso não quer dizer que devemos precaver tanto mais os idosos. É o momento de abraçar, beijar, acalentar, tocar. Toque seu ente querido, toque, faça essa visita, abrace, beije. Isso fez muita falta nos últimos 2 anos e agora já se sentimos um pouco mais confortáveis para poder acalentar e acolher esse público. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, depois de ter ouvido aí a dica do Edivaldo de Toledo da Cuidare, falando a respeito desses cuidados que nós precisamos ter com os idosos em casa. Muito importante também a participação do Edivaldo aqui no Café Corporativo. E vamos falar um pouquinho mais a respeito do assunto que trouxe o Luiz Gustavo aqui no nosso programa hoje, ele que fala a respeito desse empreendedorismo, dessa possibilidade da gente medir realmente o quanto que uma pessoa tem condições de ser empreendedora neste momento ou no momento futuro. O empreendedorismo é uma coisa que sim, pode ser treinado, pode ser melhorado. Às vezes as pessoas dizem, puxa, você nasceu para ser empreendedor, ou você nasceu para vender, ou você nasceu para fazer isso. E eu entendo que ninguém nasce para nada. É claro que o talento ele precisa ser considerado, nós temos alguns talentos que são realmente nossos, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e que temos mais facilidade de desenvolver. Porém, é muito importante que a gente saiba quais são os nossos pontos falhos, porque esses pontos falhos, sim, eles podem dificultar muito nossa carreira. Então é muito comum nós percebermos pessoas extremamente talentosas que elas chegam até um determinado ponto na carreira e dali não passam. Parece que a pessoa não sai daquele ponto, né? Ela não avança a partir dali. E aí a gente pensa, puxa, uma pessoa tão boa, tão talentosa, tão habilidosa para isso, parece que ela não dá certo na vida, né? Mas por quê? Porque está faltando algum outro ponto. Saber qual é esse ponto, saber suas vulnerabilidades, isso é muito importante. Uma cidade como a nossa, Jundiaí, onde nós temos tantas famílias empreendedoras, tanto empreendedorismo realmente de carreira, é importante que as pessoas se preparem. E para elas se prepararem, elas precisam saber onde elas estão. A gente só consegue chegar em algum lugar se a gente souber qual é o ponto de partida, né? Então o Café Corporativo traz essas dicas para você aqui e te convida a voltar a próxima semana, quando nós vamos ter aqui uma nova entrevista. Enquanto isso, acesse o nosso YouTube /Café Corporativo
e acesse também o nosso acervo lá com mais de 270 entrevistas à sua disposição, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Até a próxima semana. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.